Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Klabin, pessoal, e uma paulada de dividendos que a Klabin vai pagar para os seus investidores. A empresa anunciou um dividendo de 1,1 bilhão de reais, tá? E além disso, vamos citar se a Klabin está barata e tem potencial de valorização. Eu acredito que nos preços atuais a Klabin é uma excelente oportunidade. Veja que ela voltou a ser cotada nessas região de 3,77. Para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou citar um fator que poderia fazer a Klabin disparar na cotação e ainda por cima pagar excelente dividendos para os próximos anos, até porque o período de colheita na Klabin aparentemente já está acontecendo, pessoal. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Klabin, ela não compõe a carteira de ações do canal. Eu não possuo nenhuma empresa de papel, pelo menos até o presente momento. Porém, eu sempre fico de olho para poder adentrar Klabin na carteira. Antes de mais nada, a gente falar desses novos dividendos, dessas perspectivas de crescimento, precisamos entender um pouco o tipo de negócio da Klabin. Até porque, pessoal, a Klabin é uma das maiores empresas que a gente tem aqui no Brasil e até mesmo no mundo, tá? Na parte de papel, embalagens e celulose. E quando a gente compara a Klabin, né, com outras pares setoriais, há uma distinção muito interessante que vocês precisam fazer. De fato, pessoal, a empresa mais cíclica que a gente tem aqui, ó, é a Suzano. Por quê? A Suzano, ela atua inteiramente na parte de celulose. A Klabin fica como um intermédio entre a Irani e a Suzano, porque a Irani, ela é inteira de papel e embalagens, tá? E a Suzano inteira de celulose. A Klabin, perceba que por mais que ela seja cíclica, né, depende do preço da celulose para conseguir ter um resultado acima da média, perceba que ela tem diversificado, tendo um mix de receita muito interessante. Até porque, ó, com esses novos projetos da Klabin, perceba que ela tem adentrado fortemente na parte de papéis e embalagens também. A celulose, que faz sim uma porcentagem interessante ali da sua receita, vem diminuindo ao longo do tempo, tornando a Klabin menos dependente somente da celulose, mas ela ainda é cíclica, tá? Tanto que o mercado está batendo nas ações da empresa neste ano, justamente por conta de uma desvalorização no preço da celulose, que não é somente por isso, também é uma questão do dólar. A Klabin é uma empresa dolarizada, então o dólar em queda faz com que as ações caiam e, consequentemente, o resultado fique comprimido por um tempo. Só que são nestes momentos, pessoal, que a Klabin está passando por essas dificuldades pontuais, muito ligado a fatores macroeconômicos, é que surgem as grandes oportunidades. E não se enganem, todo mundo pensa que quando se investe em Irani, você está protegido contra a ciclicidade. Não, porque a parte de papel e embalagens, por mais que não seja tão cíclico, né, contra a celulose, ela também é cíclica, depende de valor agregado. A gente teve aquele boom do e-commerce ali na pandemia, que fez os resultados da Irani crescerem fortemente. Então, se você está pensando em investir em Irani para se livrar da volatilidade, você não vai conseguir. Primeiro que ela é uma microcap. Então, pessoal, inevitavelmente, tá? Esse setor de papel, ele tende a ser mais cíclico, mas você não tem que ficar se importando com isso. O que você tem que se importar é garantir as ações um bom preço. E outro fator interessante, será que a gente está tendo aumento na produção? Quando a gente pega aqui, ó, o resultado da Klabin, a gente vê que a empresa tem feito um excelente trabalho. Claro, tem diversificado a sua receita líquida, 20% hoje está na parte de celulose, que ainda tem ali um componente cíclico, porém menos do que antigamente. Parte de papéis e embalagens tem crescido fortemente. A empresa, depois do projeto Puma 2, começou a crescer fortemente a sua produção. Perceba que o volume de venda segue crescendo, o faturamento da empresa segue aumentando, até mais do que as expectativas da Empapel, que é o órgão que regula
essas empresas do setor de papel, tá? Perceba que o CAGR, retorno de crescimento aqui, ó, tem sido de 18% ao ano desde 2019. Então, o crescimento no faturamento e no volume de vendas tem sido acima do que o esperado. E a gente percebe, pessoal, que a desalavancagem da Klabin aparentemente já começou. O período de colheita, que é o que eu falei para vocês ali no início do vídeo, né? Perceba que ela atingiu esse pico de alavancagem muito pontual, até porque ela fez investimentos no projeto Puma 2, que agora já está num processo de desalavancagem, que vai abrir mais espaços para a Klabin pagar mais dividendos. Quem sabe a empresa voltando a ter um payout de 25% a 30% de forma anualizada. Perceba que é uma empresa, já deixei tudo anotado aqui para facilitar, possui um caixa de 9,7 bilhões, tá? E a gente vê que acontecerá uma grande amortização desse caixa apenas para 2029. Até lá, a Klabin já vai ter gerado o dobro de caixa do que isso, então zero receio neste quesito. E olha o que eu falei para vocês aqui, ó, 76% da dívida bruta da Klabin é dolarizada, por isso que a empresa, o mercado tem batido nas ações. Só que aí, ó, o EBITDA segue crescendo. Perceba que a geração de caixa, que é ali antes do lucro líquido, porque a gente olha para a geração de caixa para esse tipo de empresa mais cíclica, segue em ascensão. E perceba que já tem gerado resultados positivos. Agora eu faço o seguinte questionamento, tá? Imagina a gente tendo um ambiente positivo para a celulose e, consequentemente, o dólar se mantendo como está. A Klabin poderia crescer a uma taxa bem interessante para os próximos anos. E agora, então, indo aqui, ó, para o anúncio de dividendos, tá? Que foi comunicado ontem, no dia 8 de novembro. Perceba que ela anunciou 1,1 bilhão em dividendos, o que dá aproximadamente 0,91 por unit e 0,18 por ação preferencial e ação ordinária. Elas tecnicamente estão no mesmo preço, então tanto faz se você comprar a ordinária ou a preferencial. Eu prefiro comprar sempre a mais descontada, até porque ambas recebem o mesmo dividendo. Eu hoje iria de ordinária, tá? Até porque a ordinária, tecnicamente, numa lupa de longo prazo, ela costuma sempre ser mais depreciada porque ela é um papel que tem menos liquidez. Mas para o pequeno investidor, a empresa tem uma liquidez suficiente, né? Você não é um fundo bilionário que vai comprar a Klabin inteira. Então você com 2 milhões de liquidez, acredito que não seria ali uma má ideia. Agora, a não ser que você tenha milhões para investir, aí você vai pela preferencial mesmo, tá? Agora pegando aqui, ó, no caso 0,18, né, e dividido por 3,77, nós temos aqui um dividendo de 4,7% para a Klabin, apenas para um anúncio. Eu acredito que esse anúncio que ela fez, claro, já é um anúncio que ela iria fazer no ano seguinte, porém para se livrar dessa tributação de dividendos que foi aprovada no Congresso. Então, para quem é acionista de Klabin, já vai ter um bom dividendo. Quando será esse pagamento? Perceba que a empresa disse aqui, além do aumento de capital, ela anunciou um aumento de capital com bonificação de 161 milhões,7 de ações, tá? Então perceba que a empresa deu ali para reforçar a sua estrutura de capital. E esse anúncio de proventos, pessoal, ele será dividido, ele não será tudo de uma vez, tá? Então aqui a notícia acaba não falando, mas você pode consultar no próprio site de RI da empresa sem problema nenhum, até porque ela fez esse anúncio de bonificação e também fez um anúncio de dividendos, tá? Que ela vai repartir esse dividendo, ela não vai anunciar tudo de uma vez. Mas mesmo assim, tá, pessoal? De fato é um baita provento aqui na empresa que consequentemente vai fazer com que você tenha um altíssimo retorno no quesito dividend yield, fora de que hoje Klabin, agora entrando no conceito de valorização, você pode ter mais dividendos para o próximo ano. Nos preços atuais, ela poderia pagar facilmente 10%, tá? Eu vou explicar para vocês. Hoje, a empresa, por que 10%? Está sendo muito otimista, Pablo. Aí é que tá. Como a empresa está nessa fase de finalização dos investimentos, já para os próximos anos, pessoal, lá para 2027, com o projeto, né, que a Klabin realizou recentemente, ela prevê um EBITDA na faixa de 9 bilhões, tá? E se eu pegar 9 bilhões e supor que o payout vai ficar em 25%, perceba que eu nem estou sendo muito otimista, tá? Até porque com essa redução de dívida líquida, a gente pode abrir espaço para a Klabin aumentar esse payout novamente. Então, vezes 25, se eu dividir isso aqui, ó, pela quantidade de ações da Klabin hoje, que é de 6,18 bilhões, né, pra gente arredondar, temos 0,36 centavos por cada ação de Klabin, né? Se eu dividir isso aqui por 3,77, temos um dividendo de 9,6%. Perceba que é um bom dividendo, e esse EBITDA pretende ser mantido a partir de 2027 em diante. Então perceba que a empresa tecnicamente já está no período de colheita. 2027 é logo ali, falta um ano para que isso aconteça. E mesmo que ela fique com esse EBITDA levemente menor no curto prazo, pessoal,
isso aqui já proporciona, tá, um dividendo para vocês terem uma ideia. No curto prazo, você já vai receber com Klabin aproximadamente nas cotações atuais um dividendo de 6,5% para este ano. Se você quer um dividendo um pouquinho maior, exige uma margem de segurança um pouco mais elevada. Você quer ali um yield de 7%, compra as ações abaixo de 3,50, tá? Lembrando que nada se trata de recomendação, apenas se você quer usufruir de um dividendo um pouco menor, um pouco melhor, né, digamos assim. Só que aí é que tá, pessoal, lembre-se que a Klabin é uma ação cíclica, tá? Essas empresas com demandas inelásticas, a gente não pode exigir o preço perfeito para aportes, porque este preço de 3 a 3,70 já pode estar muito barato, e o mercado já pode estar precificando o pior aqui na empresa, e você percebe que já para o longo prazo a gente tem um aumento de receita quase que de forma garantida. Hoje a empresa está com pele de 12, ações cíclicas quando estão com pele esticado, mostra, né, fundo de ciclo, mostra oportunidade. São nesses momentos que o PL está mais alto nessas empresas com demandas inconstantes que você acaba fazendo um excelente negócio. E você, claro, eu olho para PL, para esse tipo de empresa, de uma maneira secundária. O principal que você tem que olhar para a Klabin é este amiguinho aqui, ó, EV sobre EBITDA. Porque hoje, quando a gente pega, tá, o valor de firma da Klabin e a gente divide pelo EBITDA projetivo, temos um EV sobre EBITDA, claro, o valor de firma aqui da empresa, vamos verificar aqui, ó, está na faixa de 49, tá? Eu acabei errando ali o número. 49 e divide por 9, temos um EV sobre EBITDA de 5,44. A média da Klabin é de ser de 10 vezes EV EBITDA. Então, se ela for cotada hoje pela média e eu retirar a dívida líquida para a gente conseguir o valor de mercado, temos um potencial de valorização nas ações da Klabin aproximado de 178%. Então perceba, olha a alta que pode acontecer apenas para a empresa negociar na sua média de EV sobre EBITDA, que é como se fosse um PL para você analisar nesse tipo de empresa, tá? E hoje as ações da Klabin tendo que subir 178%, isso daria uma cotação aproximada de 10,48, isso mesmo que você ouviu. Fora o valor de terras, né? Que a Klabin tem de forma oculta, que o mercado tende a não colocar isso aqui no patrimônio líquido da empresa. Então você tem esses fatores que mostram que a Klabin hoje seria uma excelente barganha, tá? Uma barganha óbvia, até porque é uma empresa já mais segura, maior, diferentemente da Irani, que acaba sendo uma microcap mais arriscada, mesmo que esteja ali no setor de embalagens. Então se você quer obviedade com retorno composto expressivo, a Klabin aparentemente aparece atender aí esses requisitos, tá? E hoje, colocando o preço justo das ações da Klabin, a gente percebe pela fórmula do Graham, que funciona muito para ações do setor cíclico. Vamos pegar esse EBITDA e dividir aqui, ó, pela quantidade de ações. Temos um LPA de 1,45, 22,5 vezes 1,45, que seria EBITDA por ação, tá? Eu chamei de LPA, mas é EBITDA por ação. Multiplicado pelo valor patrimonial VPA aproximado de 1,66, preço justo das ações da Klabin, 7,35. Então você teria um potencial de valorização aproximado de 95,2%. Eu diria que valorizaria até mais, caso a gente tivesse um movimento conjuntural, alta da celulose e o dólar, consequentemente, se mantendo igual ou até se apreciando para os próximos anos, tá? Então a gente vê, claro, mesmo que o dólar não se aprecie, pessoal, apenas do fato da Klabin aumentar essa produção, já faria com que hoje em diante ela geraria um bom retorno. E claro, Klabin é uma boa empresa, porém você tem que tomar cuidado, tem que pegar empresas depreciadas. Nos preços certos, ela tende a trazer um excelente retorno no médio a longo prazo. Se você pagar caro, você não vai ter um retorno tão interessante, tá? R$6, aqui tava caro, nos R$4,50 já não é uma opção tão barata. Agora, abaixo dos R$4, eu acho que sim, é uma oportunidade bem interessante para quem está olhando para médio e longo prazo. Isso para você que olha para carregar uma empresa durante anos na sua carteira. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Nossa, Pablo, eu achei massa essa sua análise, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de um passo a passo detalhado, precisava de algo que me facilitasse o meu dia a dia sem eu ter tanto trabalho. E eu que sou um investidor mais avançado, preciso poupar tempo. É por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E você contém mais de 100 ações que você pode estudar aqui em tempo real para a sua vida toda, tá? O fator de ser vitalícia já é
um presente interessantíssimo. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro o comentário fixado e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Klabin e qual a visão de médio e longo prazo. Em particular, não tenho carteira, mas fico de olho porque eventualmente eu poderia sim fazer uma aquisição de Klabin olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!